Fala, rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o projeto LMX do Thiago Krasevich. Bom, eu testei esse projeto por um ano, né, em 2024 ou 2025, não me recordo bem, mas eu testei esse projeto por um ano. Não só ele, claro, eu apliquei com outras coisas que eu costumo fazer no meu dia, e hoje eu vim falar pra vocês a minha experiência com o projeto LMX do Thiago Krasevich, né, que é leitura, meditação e xadrez, esses três pilares que ele montou, né, leitura, meditação e xadrez. Então eu vou estar comentando um pouco sobre o que eu achei, se vale a pena exercer o LMX, se não deu certo pra mim, enfim. Primeiramente se inscreve no canal, deixa seu like em busca de 200 inscritos nesse canal, vamos pra cima. Bom, vamos lá. Primeiras considerações que eu tenho que fazer, né? Eu gosto muito do Thiago, na minha opinião, o Thiago Krasevich é um dos intelectuais do Brasil melhores que a gente tem hoje vivo. Claro, a gente teve outros absurdos, né? A gente teve o Olavo de Carvalho, um grande absurdo, né? Eu admiro muito o Olavo também, professor Olavo, gratidão, que Deus o tenha, né? Mas hoje, vivo, o Thiago Krasevich, pra mim, é um dos maiores intelectuais que o Brasil pode ter. Suas opiniões são relevantes, o que ele fala tem fundamento e tem base, ele é um dos grandes leitores do Brasil, ele foi atacado só por falar que leu livros, isso é bizarro, mas enfim, ele fundou uma ideia, né? Fundou, acho que é uma palavra muito forte, mas ele mostrou no YouTube uma ideia muito interessante há uns anos atrás, o projeto LMX. Recentemente ele veio voltando a comentar sobre esse projeto, né? Consiste no quê? Praticar leitura, meditação e xadrez. E ele afirma, né, que vai ter uma melhora. Melhora na vida, melhora no consciente, melhora em tudo, né? Eu, numa das épocas que eu não estava muito bem e eu percebi que eu não estava com a melhor disciplina, que eu não estava com o melhor foco, isso em meados de 2024, barra de meados de 2025, né, saindo de 24, entrando para 2025, eu resolvi testar isso que ele falava, né, essa ideia. Aliás, eu nunca tinha testado de forma firme. Eu jogava xadrez, eu lia, e eu meditava, mas não sempre, nem toda hora, nem todo dia, e eu decidi realmente botar em pauta, junto com outras coisas que eu costumava fazer no meu dia, como treinar musculação. Hoje em dia eu ainda treino de uma forma diferente, de um modo diferente, mas eu treinava de uma forma diferente da época. Então eu juntei isso com algumas outras questões, escola da época e etc, etc, etc. E eu tenho algumas conclusões para fazer. Primeiro de tudo, cara, faça. Eu tenho para te falar que faça. Hoje no mundo moderno, a gente pode ver muitas coisas sem fundamento. E esse projeto LMX do Thiago é um projeto muito bom no sentido de aprofundamento. Vai te dar uma profundidade. Enquanto você passa horas rolando o feed do Instagram ou do TikTok, que não há profundidade alguma, só coisas superficiais, pessoas superficiais, praticar LMX é, querendo ou não, uma forma de mergulhar na profundidade das coisas. Quer um exemplo? Xadrez. O xadrez, ele não é um jogo simples, ele não é um jogo fácil. O xadrez, ele te exerce estratégia, ele te exerce pensamento crítico, ele te exerce criar possibilidades mentais, criar tentativa de jogos mentais. Você tem que prever o que o seu personagem vai fazer, né? O seu adversário, a máquina. Então jogar xadrez é profundo, você precisa tomar tempo, você precisa dominar o xadrez para poder aprender realmente a ganhar os seus adversários, entende? Não é tão fácil quanto parece. Leitura, dependendo do que você lê, você precisa ter uma bagatela intelectual. Não é todo livro que você vai ler e vai falar, uau, esse livro aqui é maravilhoso, eu entendi tudo. Não, nem sempre, né? Hoje o Brasil sofre com um problema grande de analfabetismo funcional. As pessoas leem, mas não interpretam o que leu. O Brasil hoje vive uma das suas piores... acho que é a primeira vez na história do Brasil onde a gente tem mais pessoas que não lê. E isso é horrível para a sociedade como um todo. Péssimo, péssimo, péssimo. Faz a gente regredir como sociedade, ainda mais faz a gente regredir como Brasil. Eu, nesse canal que vocês sabem, eu sou um grande crítico do Brasil, em todos os sentidos, social, político, socioeconômico, tudo. E eu concordo com o Thiago nessa questão, né? Leitura, meditação. Vamos falar de meditação, né? Xadrez a gente já falou, leitura a gente já falou, vamos falar de meditação. Eu acho que, na minha opinião, a meditação, ela é muito falada hoje em dia, né, tipo, medite, etc, etc. Mas meditar, gente, meditar não é só ficar naquela posição de budismo, naquela pose concreta, né, que eles fazem, fazendo aquele barulho. Não, meditar não precisa necessariamente nem fechar os olhos. Eu acredito que meditar necessita de pensamento crítico sobre si próprio. Veja bem, não é pensamentos autodepreciativos ou depressivos, ou enfim,
Eu digo de pensamento crítico sobre si mesmo. Então meditar não necessariamente é você fechar os olhos e só ficar, entende? Só ficar naquela posição clássica do budismo. Não. Claro, você pode realmente fazer isso. É bom? De certa forma né? Porque você relaxa, o teu cérebro começa a passar coisas do seu dia, reflexões, pensamentos, abre a sua mente de certa forma. Claro que abre, mas a meditação em si, ela não é só isso. Agora vamos para algumas pautas que eu achei interessante, positivas, que a gente tem que comentar. Melhorou o meu intelecto, né? O xadrez hoje me deu uma lógica do xadrez humano, né? Eu diria que é o jogo social, então uma lógica muito boa, de que cada pessoa influencia em outra, é como se fossem peças. Parece clichê, parece muito coisa de anime, eu sei, eu entendo, mas realmente o jogo social existe. Eu recomendo quem não conhece pesquisar, assistir os vídeos que eu tenho nesse canal, jogar no Google se você tiver alguma dúvida rápida. O jogo social ele existe, quem saber disso e quem saber como jogar isso o mais rápido possível vai se dar bem na vida, em todos os sentidos. Me ajudou também a melhorar a minha profundidade nas coisas que eu andava fazendo. Hoje eu enxergo muito mais profundidade das coisas, não só pelo projeto LMX, mas muito por conta do meu intelecto também, das leituras de filosofia, dos filósofos que eu consumi, e etc, etc, etc. Entende? Eu diria que há realmente muitos pontos bons. Melhorou minha concentração na época, melhorou muito bem minha concentração, voltei a concentrar, voltei pro ritmo, né? Na época eu tava precisando voltar pro ritmo, eu tava precisando voltar pro foco, voltar pro estilo, voltar pra linha certa, né? Então o projeto LMX, ele me ajudou muito. O Thiago Crazé tá de parabéns. Mas, como tudo que é muito bom, também tem seu lado ruim. E eu enxerguei peças que na minha opinião e na minha visão de mundo não fazem muito sentido no projeto LMX. Bom, o Thiago diz que se você meditar, ler, jogar xadrez, sua vida vai mudar. Realmente muda. Só que na minha opinião eu senti falta da ação física. Por isso que eu acrescentei treinos, né? Boxe. Hoje eu treino boxe, eu sei básico de boxe, os conceitos principais, né? Os socos retos, a base, os desvios, os conceitos principais para uma autodefesa. Isso aí eu aprendi, né? Eu faço musculação também e cardio, né, a parte física, né? Eu senti falta da parte física. Se um sujeito realmente levar ao pé da letra, ele vai estar muito bem intelectualmente. Mas eu acredito que no mundo moderno, onde as coisas são perigosas o tempo todo, ainda mais no Brasil, você tem que saber se defender, ter um físico bom, onde você consiga correr de um lado para o outro, onde você consiga, quem sabe, soltar um jab se for preciso, se você precisar, quem sabe, armar uma guarda se for preciso, é muito importante. Saber dar uns desvios rápidos, quase preciso, para trás, para frente. Então, assim, senti muita falta da questão física no projeto do Thiago Crazevix, tá? E eu acho que essa foi a questão que me fez muito abandonar esse sistema. Hoje eu não jogo mais xadrez como eu jogava antes. Entendo que é um pilar muito importante, mas hoje eu não jogo mais xadrez como eu jogava antes, porque não me cativa como antes, compreende? Claro, foi muito importante para minha formação. Entende? Para minha formação intelectual, eu diria, o xadrez. Sei jogar, né? Tem artimanhas que eu aprendi que a gente não esquece. Gambito da rainha, por exemplo, a gente não esquece esses tipos de lances, esses tipos de jogadas. Mas eu diria que realmente o que eu senti muita falta foi essa questão. Entende? E é muito adaptável a rotina, né? Pelo fato de ser só leitura, meditação e xadrez, a gente sabe que no Brasil hoje nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Tem pessoas que trabalham, outras que não. Tem pessoas que têm problemas em casa, outras não. Enfim, cada um tem sua realidade. Eu achei muito adaptável, entende? É muito adaptável com o seu dia a dia. Você consegue jogar um xadrez de manhã, ler de tarde e meditar de noite. É exatamente o que eu fazia. Isso quando eu não invertia. Jogava xadrez à tarde, lia pela manhã, né? E meditava à noite. Eu recomendo muito meditar à noite, o fim do dia, é um tipo de encerramento do dia, é um tipo de reflexão mental sobre as coisas e autocrítica muito importante. Mas é isso, foi o vídeo de hoje, essa é a minha opinião sobre o projeto do Thiago Crazevix, certo? LMX. Minha opinião final, façam e acrescente coisas para você fazer física também. Acrescente treinos, acrescente luta, acrescente qualquer coisa que possa te dar uma autodefesa e definir seu corpo, porque é importante, entende? Então eu diria da melhor forma, o projeto MLX é um sucesso, é um projeto muito bom na minha opinião, tem muito mais pontos positivos do que negativos, e eu acredito que para ser um projeto perfeito do Thiago, que já é um intelectual maravilhoso no Brasil, eu diria que faltou só a questão física, então treine. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se o Thiago estiver assistindo esse vídeo também,
Um abraço ao Thiago Krasavics, um absurdo de intelectual, um absurdo, ele tem uma gama de pensamentos filosóficos, políticos muito boa e é o que o Brasil precisa. É isso, valeu, tamo junto. E que eu e o Thiago continuem incentivando você a ficar mais inteligente.